Bem-vindos ao primeiro episódio de Robloma, um podcast voltado para vocês, mulheres que querem atuar de maneira remota. E hoje eu conto com a presença da Clau Steffen, especialista aí no setor administrativo. Então, o que eu quero trazer nesse primeiro episódio, né? Nós temos muito abordado o tema de SDR da área comercial, mas vocês não precisam estar vinculados exclusivamente em vendas. Vocês também podem estar atuando de maneira remota também na área administrativa. Vamos lá, Clau, conversar? Bora. Clau, me conta um pouquinho como é que você começou, né? A sua atuação foi em 2021, não foi isso? Foi, comecei remoto em 2021. E me conte um pouquinho como é que foi, quem era a Clau antes de 2021? Como é que era a sua atuação antes? Você sempre atuou na área administrativa? Como é que era? Sempre na área administrativa, envolvido ali com rotinas administrativas no geral, sempre no operacional. Então, era conferência de nota, era serviços de auxiliar de escritório, tipo emissão de folha de ponto, ver se estava todo mundo preenchendo, compra de insumos, tudo que era voltado ao administrativo da empresa que eu estava trabalhando, eu estava envolvida. E aí, isso aqui no Rio de Janeiro? Não, já foi em Santa Catarina, eu sou natural de lá. Depois eu me mudei para Manaus, por causa do trabalho do meu marido, né, que ele foi transferido. E aí de Manaus eu vim para o Rio, que a gente também foi transferido para cá. Então, eu trabalhei nos 3 estados, Santa Catarina, Amazonas e aqui no Rio, sempre na área administrativa. Isso no CLT? No CLT. E você recebia, assim, mais ou menos, em média, o salário aí no setor administrativo dentro do CLT, um valor de... O salário mínimo da época, né? Na época. Isso. E era de segunda a sábado? Segunda a sábado. Ah, entendi. E como é que surgiu o trabalho remoto para você? Foi em 2021 que você me contou, né? Foi, 2021. Eu tava sem trabalhar há alguns anos, e aí eu engravidei, a minha filha nasceu, né? E aí a gente com uma criança dentro de casa, eu pensava em procurar alguma coisa, mesmo como serviços como caixa de supermercado, vendedor em loja, por mais que eu não sou muito forte da área comercial, mas a gente pensa sempre, vou começar por baixo, que eu vou conseguir, mas aí quando você pensa em tudo que você vai perder, entre aspas, né? Você fica assim, tipo, caramba, eu vou trabalhar, vou ter que pagar alguém, o que vai consumir muito do que eu vou receber para outra pessoa cuidar da minha filha, e eu vou estar, tipo, sabe quando você pesa assim? Será que vale? A conta fecha, né, Será Clau? que vale esse esforço? E aí eu pensava dessa forma. Para mim, o trabalho remoto, ele era muito vinculado a coisas de tecnologia, sabe? E na época nem inteligência artificial existia. E eu achava que era muito, não, é só quem trabalha com programação, é só essas pessoas muito, sabe, muito crânios, que entendem, que tem muitas especializações. E aí, em 2021... Na pandemia veio 2020, todo mundo dentro de casa, o remoto começou a bombar, e uma amiga minha, na época a gente estava no Facebook ali, tinha Instagram já, mas havia muitas comunidades no Facebook, e aí eu vi que uma amiga postou, eu fazia parte de um grupo de mães, lá da Ilha do Governador, onde eu morava, e aí uma amiga postou que tinha conseguido um trabalho remoto. E aí eu, caramba, como é isso? E a filha dela tem a mesma idade da minha. Então eu, caramba, amiga, como é isso? Dela fala, eu consegui pela comunidade e tal, no Facebook, aparecem, volta e meia, aparecem oportunidades por lá. Eu, tá bom. E aí, essa empresa que a minha amiga estava prestando serviço, abriu vaga. E uma empresa pequena, como você deve saber na Sanches, quando aparece um projeto, você vai com quem? Por indicação. Exatamente.
E aí ela assim, estou precisando de... Aqui, pega o link e se candidata. Peguei o link, me candidatei. Na época, um processo super simples, né? Porque o remoto, ele estava realmente engatinhando. Então, preenche um form, responde umas perguntas, grava um vídeo para eles entenderem a sua dicção, né? Na época, era para uma vaga de atendimento ao cliente, suporte. Então, tipo assim, tá bom, não me bota para vender, mas me bota para resolver um problema. Aham. E aí, passei. E dentro de um mês, nem foi isso, não chegou, tipo, a 2 semanas de processo. E já me colocaram para atender. Tipo, era uma tarde de treinamento e vai, sabe? Vai aprender a nadar nadando. Aham. Foi mais ou menos assim. E me conta um pouquinho, Clau, como é que foi? Você tem essa lembrança do seu primeiro dia em casa? Eu lembro de dormir pensando assim: eu nunca mais vou sair desse trabalho, sabe? Eu tava assim. Porque eu não lembro quanto era o salário mínimo na época e as coisas que eu cogitava, né? De repente, ali, como eu falei, um caixa de supermercado. Eu vou começar assim com um emprego que a gente acha que é fácil de conseguir, para te ganhar um salário mínimo. E aí nessa. Eu ia receber, tipo, 1.500 para trabalhar por 4 horas dentro de casa. E aí eu nunca mais eu vou ficar para sempre atendendo cliente. Nasci pra isso. Eu nasci para isso, entendeu? E aí foi engraçado. E aí foi essa sensação, assim, sabe? Aham. E a Mari tinha quantos anos? A Mari tinha 3 anos. 3 para 4, 18, 19, 20, 21. Ela tinha 4 anos. Estava fazendo 4 anos ali. Em alguns meses ela ia fazer 4 anos. E ela já estava numa escolinha ou não? Ela estava na creche, mas só que estava tudo fechado ainda, né? 2021. E aí, é uma coisa que eu quero falar para as mulheres. Você tem que pensar na sua carreira com estratégia. Ai, falou tudo, Clau. Porque o que eu fiz? Na época, muita gente me chamou de doida. Mas o que eu fiz? Porque estava pós-pandemia, né? As coisas abriam, mas não abriam. Ela estava na creche municipal, que era maravilhosa, mas a creche também não estava abrindo. E o que eu pensei? Assim, eu acho que eu comecei com um projeto de 4 horas, e aí houve oportunidade para eu passar para 6 horas, e aí eu atendia chat, teve a oportunidade de eu atender telefone. Não consigo atender um telefone com uma criança de 4 anos em casa. E aí ia ter um adicional ali por aumentar o horário e tal. Fui atrás de creche. Coloquei a Mari no integral, pagando, né? Quase metade do valor do meu contrato. Porque prestador de serviço tem valor de contrato. Não tem salário, meninas. Exatamente. Então, quase metade do valor do meu contrato iria para pagar a creche integral dela. Mas, enquanto ela estivesse no integral, eu tenho aquela janela de tempo para trabalhar. E aí, eu fiz isso. E fui na cara e na coragem. Ai, que ótimo. Botei ela e dali, tipo, pensando estrategicamente mesmo. Não pensando não, porque eu preciso... Eu pensava em crescer, sabe? E aí eu assim, cara, vai com dor no coração, é isso mesmo, é o caminho que eu vou conseguir ter a minha carreira de volta, entendeu? E quando a gente fala de carreira, não é só uma carreira de... é para ela ser uma excelente vendedora, para ela ser uma excelente advogada. É a minha carreira como mulher profissional. Você se reconhecer ao se olhar no espelho, né, Clau? Exatamente. É eu saber, assim, sabe? Tipo assim, caramba, eu tô fazendo por mim. Exatamente. E isso, Clau, assim, eu posso falar como mãe e como empreendedora, como uma mulher que atua também, né, dentro aqui, remotamente falando. Você fazer algo para você, assim, indiretamente você também está fazendo pelos seus filhos. Com certeza. Porque o exemplo da sua filha é você.
sabe? Exemplo de força, exemplo de autocuidado, de se valorizar. Então, hoje nós falamos muito disso e se vê muito disso, outras mulheres querendo levantar outras mulheres. Então, a nossa comunidade, inclusive, ela é justamente para isso, o acolhimento de mães. Porque, assim, eu não sei você, Clau, mas apesar de toda essa minha demanda, chega no final da noite, quando eu vou deitar, eu penso assim, cara, eu ainda tô devendo alguma coisa. Mas me fala um pouquinho agora, Clau, em relação. Era o que você esperava? O trabalho remoto? Nunca pensei sobre isso. Mas tem que ter tem que criar muita casca. Porque a gente acha, sabe aquele meme? Não é porque ele tá trabalhando de chinelo, que ele é vagabundo. Não É é isso isso, mesmo. gente. Não é. É pedrada. Por mais que você não pega trânsito, você não precisa sair de casa, você consegue trabalhar com uma roupa mais confortável. Gente, a responsabilidade continua igual. É a mesma. A sua entrega, por mais que se você presta serviço para uma pessoa que não fique em cima de você te cobrando as coisas, mas é a sua autorresponsabilidade, sabe? É a sua cobrança sobre você. E tem que ter muita, assim, eu não sei nem fugiu a palavra, mas além da responsabilidade, sabe? Disciplina. A disciplina. É isso aí. Exatamente. Porque, assim, é um trabalho, além de ser remoto, né, Clau? Não muda ali a sua rotina dentro do seu lar, como mãe. Então, se você não tem uma rotina, se você não tem esse gerenciamento de tempo, você se perde. Né? Eu certeza. falo muito isso dentro da minha mentoria, o gerenciamento do seu tempo. Mas vamos falar também, Clau, para as meninas. Hoje, dentro da minha comunidade, eu enxergo muitas mulheres que falam, mas Roberta, como você chegou para mim, Roberta, eu não tenho talento nenhum para vendas. Eu não quero vender. E aí, o que mais me chamou a atenção na sua trajetória é que você tinha isso muito claro. Assim, não é algo que eu gostaria, que me faria feliz, né, remotamente falando, atuar com vendas. E eu sou boa, eu gosto da parte administrativa e você foi atrás e você atua com isso. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essas empresas que você presta serviço como na parte administrativa, como é que você auxilia essas empresas, como essas mulheres que também querem atuar como você, Clau, pode ter essa possibilidade de conseguir esses tipos de serviços e projetos. Tá. Na sua mentoria você fala muito sobre prospectar cliente nas plataformas, né? A minha experiência é um pouco diferente. Os meus clientes, eles vêm muito por indicação. Então, desde que eu comecei no remoto, é indicação. Foi uma amiga que me indicou para uma vaga, e aí eu passei no processo seletivo. Eu não comecei, e aí não fiquem frustradas em começar na vaga perfeita, tá bom? O caminho, ele se constrói, tá? Então, eu comecei fazendo atendimento. Tinha vaga de venda, tinha vaga de suporte. Eu vou para a vaga de suporte. Por mais que a vaga de venda tenha 5 vagas de venda e uma vaga de suporte, eu vou para a vaga de suporte. Entendeu? Não me bota para vender, me bota para resolver um problema do cliente, que eu vou sentar com ele, vou dizer, vem cá, meu amor, vamos resolver, fique tranquilo. E essa fala, assim, é algo que me chama muita atenção, sabe, Clau? Mulheres, mães, principalmente mães, né? Depois que você se torna mãe, eu acho que isso aflora dentro da mulher. Mas as mulheres, ela têm o dom do acolhimento. Quando você fala resolver problema, resolver situações, isso é algo que parece que está no DNA feminino. Com Né? certeza. Então, a criança, a mulher, a menina ali, bebê, parece que ela já nasce programada
para isso. Então, eu acho que isso que acaba, o que eu vejo, assim, né, dentro da minha operação, dentro da minha vivência comercial, assim, uma das poucas profissões, assim, no Brasil e no mundo, que valoriza muito as mulheres. É porque isso entra em outra pauta, mas nós somos ensinadas a isso. Exatamente. Né? Somos Nós treinadas. somos treinadas a isso. Exatamente. Então, já que nós somos treinadas, bora usar isso a nosso favor. Vamos usar com excelência. E aí, então eu entrei na vaga de suporte. Da vaga de suporte, como eu falei, né? Botei minha filha na creche, fiz ali, fui fazendo, fui crescendo na empresa, tá? Então, mesmo como prestadora de serviço, quando você é prestadora de serviço, ou que você não é uma funcionária, você é uma prestadora de serviço, a sua entrega vale muito. A sua entrega, o seu engajamento, a sua dedicação. Sua comunicação. Porque ali você é uma empresa, entendeu? Você é uma empresa. Então, não é só você, pessoa física, que está ali. É a empresa. Você está, sabe? É uma empresa que, como você começou, né? Você começou só você. Hoje a sua empresa tem uma comunidade. Então, a sua entrega, ela tem que ser muito maior. E aí, eu comecei ali como atendimento e fui demonstrando interesse e fui construindo relacionamentos. Isso é muito importante. E para essa mulher, Clau, que quer começar na área administrativa, ali dentro da plataforma, por exemplo, a 99 Freela, onde a gente sempre encontra esses tipos de projetos, qual conselho você daria para elas? Roberta, esse você vai ter que cortar, porque eu não prospecto por ali ainda. Mas assim, eu digo assim, Clau, quando uma empresa lhe procura, né? O que exatamente ela está procurando? Assim, qual que é o gap ali dela que você fala assim, nossa, isso aí eu tive de letra e... Aconteceu algumas horas atrás. Então, assim, me fala sobre isso, porque talvez a minha aluna, a nossa comunidade vai falar, nossa, eu posso fazer isso também. Então, por mais que eu sinta que eu tenha essa veia do administrativo, de desenhar fluxo e organizar projeto e estruturar processo, não era a vaga que tinha disponível. Então, eu comecei no suporte. E ali eu fui galgando. Aí eu falei, fazendo networking, informando uma aqui, uma ali. Olha, a gente trabalhava ali com uma planilha de leads e tal. Fazia a primeira conversa. Só para ver, né? É a pessoa, quais são as experiências dela. E aí a gente tinha isso tudo planilhado. Aí eu peguei a planilha crua. Falei, gente, podemos melhorar isso aqui. Posso melhorar isso aqui? Opa, podemos melhorar isso aqui. E assim você vai mostrando as suas habilidades, assim você vai mostrando a sua proatividade. Não é só chegar a dizer, eu sei fazer isso, fazer isso, fazer isso. É chegar de manso, entendeu? Sandalinha da humildade. Isso, você começa construindo o seu caminho. Entendeu? Aí eu comecei assim, fazendo suporte, fazendo entrevista, e aí depois apareceu um freela que eu podia ser gestora, e aí a gente foi fazer um freela, aí deu certo no freela, aí virei gestora de uma operação maior, e depois virei gestora de outras gestoras, de uma operação maior ainda. E aí quando eu vi que não era para mim, a gestão de pessoas, eu falei, não é o meu rumo. E isso aí é bem legal você ter abordado, Clau, que eu gostaria de entender o que exatamente uma profissional administrativa ela vai fazer para esses projetos. Tá. Aí fui para outra área e depois eu fui prestar serviço fora. Tentei a área comercial e aí, como eu falei, é muito por indicação, né? Então, um cliente indica o outro. E a dor do cliente no administrativo é sempre a mesma dor. Eu não consigo organizar as coisas.
Eu tenho muita dificuldade de fazer isso. E para mim, é uma coisa muito natural. Me dá um drive para eu organizar. Me dá um negócio para eu fazer uma planilha aqui. Vamos, isso aqui, a gente consegue fazer isso aqui. De onde que veio isso? Para onde que vai isso? Vamos definir, então, um passo. Vamos automatizar isso aqui, sabe? Você vai percebendo quais são as suas habilidades que faltam nas pessoas, sabe? E aí, administrativo era uma coisa que eu fazia muito, tipo assim, isso aqui nem é um trabalho. É um lazer. Me dá isso aqui que eu vou arrumar isso aqui pra você, Ai, meu anjo. Só uma pra eu planilha. descansar. Só pra eu descansar. Me dá aqui que eu vou relaxar minha cabeça. E os clientes que chegam com demandas administrativas, eles são muito esse perfil, assim, tipo... Cara, eu não consigo conciliar meu financeiro. Eu não consigo saber... O que tem que pagar, quando que tem que pagar. Eu não consigo organizar um POP, que é o procedimento operacional padrão. Eu não consigo. O fluxo. Eu não sei de onde que vai para onde que vem, sabe? Aí você vai ouvindo, sabe, as pessoas. As empresas que eu estou hoje, eu também não comecei no administrativo. Eu comecei no atendimento. Teve uma que eu comecei na gestão. Falei, olha, meu anjo, não vai dar. Não é isso que eu tô procurando. E aí a gente vai... Tá, o que você tá procurando então? Porque quando você faz o trabalho bem feito, quando você é uma boa prestadora de serviço, independente da função que você tá fazendo ali, cara, se você é boa, a pessoa não quer te perder. Jamais. Eu passo muito por isso. E o meu histórico de clientes que eu já atendi é esse. Eles me contratam para uma coisa. E aí eu falo assim, vamos tentar. Beleza, vamos. Ó, não tá dando. Ah, então me diz. O que você... E aí, às vezes, eu mesma te sugiro isso. Então, vamos fazer assim, ó. Você bota outra pessoa aqui e me passa para cá. E assim eu vou fazendo, ou andando de lado, estruturando uma coisa, volta para outra, ou simplesmente criando algo dentro da empresa que, às vezes, o próprio dono não enxerga. Então, para mim, que estou de fora, né, é muito mais fácil enxergar, porque eu não olho com o coração que o dono tem sobre a empresa. Emoção. Com a emoção, com aquela garra de, não, mas... É um filho. É filho. Eu consigo olhar com mais frieza e praticidade, sabe? Então, por mais que eu tenha... A minha porta de entrada foi o atendimento, assim como a sua, pode ser venda. E se você faz um bom trabalho, o cliente, ele não quer te perder. Ele só abre mão de você, ou por uma oportunidade, por um valor que ele não consegue cobrir, ou porque ele realmente não consegue te bancar. Exatamente. E isso aqui já vem para uma outra pergunta, Clau. Hoje, você falou que começou ali com um salário mínimo, em 2021... R$1.500, né? E hoje a Clau presta serviço para quantas empresas? Quanto em média aí a Clau, como prestadora de serviço, uma empresa, consegue tirar atuando de casa, de segunda a sexta-feira, cuidando da nossa pequena Mari? Como é que tá aí? Então, meses e meses. Já teve meses de eu faturar ali, não faturar, né? Mas de eu receber em valor de contrato 8K, com muito olho tremendo, com muita culpa, com muita eu vou morar no mato, entendeu? Eu vou viver da minha arte. Eu vou viver da minha arte, eu vou ser uma esposa troféu, sim, meu marido me banque. Não quero mais isso. Não quero mais isso. Já teve meses de chegar a 8K, já teve meses de uma média de 5. Hoje, tipo assim, depois de muito balançar, depois de muito, assim, colocar muita coisa, ponderar muita coisa, atualmente eu atendo 2 clientes e a minha média está entre 3,5 e 4. E
Com paz, né, Clau? Então, aí, poderia estar ganhando mais? Poderia. Mas só que são coisas que eu penso assim, vale a minha paz. Falou tudo, Clau. Eu consigo levar minha filha na escola, eu consigo buscar minha filha na escola, eu consigo almoçar com ela, né? Por não ter aquele horário fixo de atendimento que eu tenho que estar logada. Hoje, no que eu estou prestando serviço, eu não preciso, mas eu estou disponível, sabe? Eu consigo organizar as demandas que eu tenho, porque eu não preciso estar ali um horário para atender. Já estive, tá? Já estive. Mas hoje eu não preciso mais. Mas eu conseguiria, por exemplo, para uma demanda de 4 horas no operacional, tirar 1.500, sabe? A partir de R$ 1.000 você consegue, assim, não sei como é que é nas plataformas, aí você pode ter mais experiência que eu. Eu com clientes fechados que já vinham com o escopo de orçamento, de escopo de vaga, com tudo fechado, a base é a partir de R$ 1.000. Em casa, né? Em casa, né? Vamos lá. Clau, me fala um pouquinho aqui como a nossa comunidade é voltada para as mulheres. Me fala assim, já aconteceu alguma situação que você estava numa reunião e acontece direto comigo, tá? Estou falando uma situação que eu vivo. De você estar ali numa reunião online ou você está mediante a uma entrega muito importante e aconteceu alguma situação com a sua pequena que você precisou ali, como é que você lida com isso? Nunca aconteceu, graças a Deus, nunca aconteceu. Mas o que eu fazia era preparar ou uma rede de apoio em casa, né? Ou vou botar a criança para assistir um desenho ou alguma coisa assim, e sentar e conversar com ela, sabe? Isso eu sempre fiz de filha. Mamãe vai entrar numa reunião, eu não posso te dar atenção, eu vou fechar a porta. Ela fez uma plaquinha, eu pedi para ela fazer uma plaquinha dizendo, mamãe está em reunião. Quando a porta estiver fechada, ela vê a plaquinha e mamãe está em reunião. E geralmente eu trabalho em equipe, e aí eu aviso. Gente, a gente faz meio que um pré-combinado, né? Tipo aqui, Roberta, se eu piscar o olho aqui é porque eu preciso sair. E aí você assume, sabe? Compartilhar a responsabilidade. Sim. Quando você é mãe, você já meio que cria aquela sororidade, sabe? Aquela, tipo, eu posso ter um horário agendado com você e você me ligar dizendo assim, ó, vou atrasar 5 minutos porque eu tenho que cortar uma fruta aqui pra criança, entendeu? Então, constrói isso com quem você trabalha e com quem mora com você. E se não for possível, você pode, dependendo do perfil do seu cliente, você fala com ele, olha, só um minuto, fecha câmera, microfone, dá um grito e volta plena, sabe? Nunca chegou a me acontecer, pelo menos não que eu me lembre. Mas eu lembro de quando entrava em reunião de apresentação de relatório e essas coisas, eu me organizava desse formato. Clau, e no início da sua trajetória, qual que era o seu maior medo, assim? O que você, assim... Porque a gente sente um friozinho na barriga, né? A gente fica pensando, será que eu vou dar conta? Enfim, e eu vejo muito, assim, as mulheres que chegam até mim falando isso. E eu queria saber, hoje, você ainda sente esse friozinho na barriga, Clau? Não sinto mais. Foi muita terapia, tá? Foi muita terapia. Mas não sinto porque... E não é porque ela se acha. Não. Mas é porque você aprende qual é o seu valor. Entendeu? Qual é o seu valor. E aí eu esqueci até o começo da pergunta, se eu sentia culpa, né? Tipo, o que eu perdi? Eu sentia medo. As dúvidas, sabe, que surge. Era aquele medo de e se não der certo? E se acharem que o meu trabalho não é tão bom assim? E aí, por mais que você entregue além,
e você fica assim, não está sendo suficiente, aquela autocobrança. E o seu parceiro nesse momento? E as pessoas em volta? Mãe, primo, papagaio, periquito, quando souberam, e aí? A família não entende. Né? A família não entende, porque ela tá trabalhando com coisa errada pela internet. Tá dando golpe. Pela internet? Não, isso tá errado. O meu marido, ele me incentiva, né? Meio que não se mete, mas meio que também não... Ele fica ali no 0 a 0, entendeu? Também não tento envolver ele nisso, porque já tentei no sentido de conversar, de trocar... mas como ele não tem, ele é de uma outra área, ele é de uma outra vibe. Então, meio que a gente não troca muito sobre isso, sabe? Às vezes só assim, ó, amor, eu só preciso falar. Daí ele, tá bom, fala. Aí eu, isso. Ele fica, é mesmo? Aham. Ele tá entendendo alguma coisa? Não. Mas tá ótimo, eu botei ele pra fora dos operações. É isso. Clau, que conselho você daria para a nossa comunidade, para essa mãe que está assistindo agora a nossa live? Qual conselho você daria para ela? Começa. Dá o primeiro passo, o caminho vai se abrir, sabe? Começa ali, a Roberta vende a mentoria dela, ela tem o curso, e começa na área de vendas, começa na área de atendimento. Só começa. Só começa. O caminho, você vai dando passo e o caminho vai se abrindo, sabe? Culpa, você vai sentir estando trabalhando ou não trabalhando, ou cuidando do seu filho, ou botando ele numa escola, a culpa ela vai existir, sabe? Mas você precisa entender para onde você quer ir, sabe? Então, hoje, eu trabalho há pouco tempo no remoto, sabe? Se você, são o quê? 5 anos? 4, 5 anos? Eu ainda não sei se você... Ainda bem que não tem essa pergunta aí. Mas, o que você quer estar fazendo daqui a 5 anos? Gente, eu não sei. Sabe? E nesse tempo, de 2021 para cá, o que eu aprendi é que, caramba, nós temos muitas competências. E todo dia você descobre uma habilidade nova. Sabe só o que a gente não tem? O nome difícil para aquela competência. A gente não tem. Porque, gente, a gente administra uma casa. Uma família. A gente administra uma criança, um ser humaninho. Nós formamos caráter. Exatamente. Sabe? Tipo, como que essa mulher, ela não tem competência para fazer outra coisa? Se ela consegue administrar ali, às vezes o marido recebe só no 5º dia útil, é dia 20 ainda. E acabou a compra do mês. Acabou comprando o mês. Você entende que ela consegue buscar saídas, encontrar soluções, sabe? Para uma criança que, eu não quero tomar banho, você vai lá e você consegue dar um jeito da criança tomar banho todo dia? E não deixa de ser vendas também. Vamos aproveitar o gancho aí, né? Porque, assim, quando você está vendendo uma ideia, uma opinião, você está vendendo. Entendeu? Quando você tenta convencer ou passar a sua informação para uma outra pessoa, é vendas, é comunicação. Então, assim, vamos quebrar um pouquinho aí também dessa crença que, ai, meu Deus, vendas. Gente, vendas é a melhor coisa do mundo. Eu sou apaixonada por vendas. Como você é apaixonada por números e eu odeio números. Então, e a venda... E um não vive sem o outro. E a venda, pra você ver, né? É porque existe esse preconceito com venda. Pra mim, venda soa como estou te empurrando um negócio. Mas você entende que quando a gente conversa e eu te falo assim, então, Roberta, mas isso aqui você pode resolver assim. Você entende que eu involuntariamente estou vendendo uma ideia e o que eu posso resolver para você. Exatamente. E é assim, e é exatamente assim, gente, que eu consigo fechar cliente. É numa conversa. Comunicação. E aí, quando eu falo comece, eu vou dar dica do que funcionou para mim, tá? Então, todos os meus serviços, todos os meus clientes, eles vêm por indicação.
E aí, como que eu vou conseguir isso, Roberto, se eu tô dentro de casa com a criança? Material gratuito na internet. Se enfia. Entre em grupo de Clube do Livro, entre em grupo de conteúdo gratuito, o grupo de WhatsApp que a Roberta tem. Gente, eu tô em tanto grupo e o meu público é muito nichado. Empresas de mulheres, prestar serviço para mulheres, tudo voltado ao universo feminino. É aqui. E aí, eu tava muito com esse boom de inteligência artificial. Eu preciso me atualizar nisso. O que eu fiz? Comecei a consumir conteúdo de IA. E assinei um clube de IA. E achei lá no Twitter uma mulher que está começando uma comunidade para falar sobre IA. Entrei. Eu estou em uns 3 grupos de comunidade sobre IA, só para mulheres. Preciso me desenvolver com vendas. Eu entro. Conteúdo gratuito. Vai fazendo, vai participando. Curso gratuito também tem muito. Curso gratuito, podcast. Gente, eu consumo conteúdo fazendo almoço, lavando louça, sabe? O tempo que eu tenho, assim, tipo, 15 minutos que eu vou gastar aqui, eu boto ali uma timeline para rodar e vai na hashtag e vai. E eu vou consumindo e entrando nesse mundo. Porque quando você é prestadora de serviço, é sua responsabilidade se aprimorar. Não é o seu contratante que tem que chegar para você e dizer assim, essa planilha está ruim. Não. É porque ele só está te contratando. Ele não quer... Ele quer o serviço pronto, sabe? Então, é sua responsabilidade melhorar e aprimorar o seu serviço. Você é uma prestadora de serviço. Então, você, como empresa, a organização financeira, a organização de horário, a organização de férias, se você quiser ter férias durante o ano, você tem liberdade, mas a responsabilidade é sua. Não é de quem contrata você, tá? Então, você, como prestadora de serviço, você tem que ter uma postura muito adulta. Você tem que, assim, eu tô muito certa do que eu quero, do que eu posso, do que eu não posso. A Roberta já chegou para mim. Clau, eu preciso disso. Roberta, muito obrigada. Para mim, no momento, não dá. E eu acho que você seria uma excelente vendedora, tá? Você está perdendo uma excelente oportunidade. Eu tô te contratando para administrativo. Gente, que é isso? Tá perdendo dinheiro. Agorinha você tem que montar uma mentoria ensinando as mulheres a trabalhar no administrativo. Você tá perdendo dinheiro. Calma. Aí é a Clau do passado. Calma. Também não é assim. É assim, sim. Clau, pra gente finalizar, tá? Esse encontro maravilhoso, essa conversa maravilhosa. Muito obrigada. Ai, eu que agradeço o convite. É a minha primeira vez, gente. Primeira de muitas, tá? Ai, a gente ainda vai conversar muito. E espero que você, mulher, mãe que está em casa, assistindo ao nosso podcast, que foi feito para ser um bate-papo, uma conversa casual, uma troca de experiência, para que consiga acender uma luzinha para você que existe um oceano de possibilidades para você atuar de maneira remota, cuidando dos seus filhos, cuidando do seu lar, se cuidando, né? Isso é fundamental. Vamos trazer mais conteúdos. Clau, quer falar mais alguma coisinha aqui para as nossas mulheres da comunidade? Olha, gente, como eu falei, vou reforçar aqui, tá? Começa. Até hoje eu não sei para onde que eu quero ir, mas foi fazendo que eu descobri aonde eu não quero estar e o que eu não quero fazer, sabe? Eu ainda não sei, assim, Clau, mas o que você almeja? A partir de onde eu estou, que eu só estou porque eu vim trilhando,
é que eu vou conseguir olhar pra frente. E aí eu já tenho casca formada, né? Porque tropeços e machucados. E é assim que a gente cresce, sabe? Mas a partir daqui, já fui pra cá, aqui não deu certo, então eu vou pra outro lado. E aí eu acredito muito nisso, que você vai andando e descobrindo. Vai andando e descobrindo. Estou muito feliz com os clientes que eu atendo hoje e com o tipo de serviço que eu presto hoje. Mas eu não quero ficar aqui para sempre. Mas para onde eu quero ir? Eu não sei. Eu vou descobrir, sabe? É a primeira vez que eu tô num podcast. Gostei? Eu não sei, eu vou fazer esse balanço ainda. Mas você entende que é uma primeira vez? Que eu vim com medo? E que é assim que as coisas funcionam. E é assim que a gente se descobre, sabe? Não houve nada, gente. Não houve. Se você tá sentindo, você tá no seu. Confia no seu feeling, cara. O feeling é o negócio, é o feeling. Você entende? O cancelamento tem um que produz conteúdo que eu acompanho e ele fala: o cancelamento começa em casa. Uhum. Sabe? Às vezes do lado. Às vezes do lado. Quem é pra tá te empurrando, tá te puxando. Exatamente. Então começa, sabe? Você é responsável para fazer o seu sucesso. Somente você. Somente. E aí o sucesso que a gente fala nem é de, nossa, ganhar muitos mil por mês. É ter tudo, é ter uma... Cara... O que é sucesso? Vamos lá, o que é sucesso pra Clau? Pra mim, o sucesso é eu ter a... Sabe o teu dinheiro do não? Sabe essa expressão? Pra mim, é ter isso, sabe? É eu poder... Cara, eu posso confiar que isso aqui... Não, agora não, sabe? E aí, é pra tudo, não é só poder pro dizer trabalho. não. Exato, não é só pro trabalho, sabe? É tipo assim... O sucesso pra mim hoje é eu conseguir trabalhar em paz. Não em paz, assim, de não tenho problemas no trabalho. Porque a gente tem, cara. A gente trabalha com pessoas. trabalho. É trabalho. Então, pra mim, o sucesso é eu conseguir trabalhar dentro da minha casa. Ter o meu espaço de trabalho hoje. Hoje eu tenho. Não foi assim no começo. Hoje eu tenho. Conseguir acompanhar a minha filha ali. Filha, vai brincar? Vai pro reforço? Vai. Mamãe, vou pra escola? Vou. Sabe? É conseguir proporcionar pra ela. Ah, mãe, eu quero ir no cinema. Vamos. Sabe? Sem ter que... Vou pedir se podemos ir. Entendeu? Vou ter que deixar de comprar tal coisa para podermos fazer isso. Isso. E você ter... E você não se sentir, assim, menor, sabe? Ai, porque você não contribui com nada em casa. Não que essa foi a minha situação em algum momento. Mas nós conhecemos muitas mulheres que passam por isso. Que passam por isso, sabe? E assim, não deixa a oportunidade passar, sabe? Se sente que vai com medo. Uma coisa que eu falo direto dentro da minha operação, Clau, que é permita errar. Se permita errar, gente. Ah, eu não sei. Ótimo. Aqui é o local, amigo. Vamos errar juntos. Nossa. Vamos errar. Vamos errar, porque é no erro que você vai aprender. É no erro que você constrói as coisas. Não é acertando. Ninguém nasceu pronto. Você precisou cair para aprender a engatinhar, andar. Tudo é um processo. Mas não. Nós queremos chegar no digital ganhando 50 mil, 100 mil, sem passar pelo processo. Não, e o medo te paralisa. Então, tipo, não deixa, cara, não deixa o medo. Eu ouvi muito, você falando aqui, me lembra de quando eu comecei, de cara, não vou dar conta, não é pra mim. Você vai sim. Ah, não vai? Ah, então tá bom. Não, você vai dar conta sim. E o medo de errar,
o pânico de errar, sabe? E aí hoje eu vejo, gente, eram coisas tão bobas. Cara, tão pequenas. Isso me afetou tanto. Tipo, hoje eu penso assim, gente, como é que pode? Isso me afetou tanto. E hoje eu lidaria com essa situação de um jeito tão diferente, sabe? É só um tropeço, nem foi uma queda, foi só um tropeço. E as pessoas, principalmente quem contrata, cara, eles admiram muito mais a sua transparência em falar que fiz isso e não deu, fiz isso e deu errado, fiz isso, saiu isso, mas eu vou tentar isso. Sabe? Você entende que, tipo assim, se você olhar pela perspectiva do erro, você errou 2 vezes, mas se você olhar pela perspectiva do estou tentando, você tá construindo um caminho? Porque aí lá na frente, mas e se a gente fizer... Não, mas aqui nessa segunda etapa não funcionou. Então vamos por outro caminho? E se hoje surgisse uma proposta para você assim, Clau? Clau, eu quero você presencialmente e eu te pago o dobro do que você recebe hoje atuando de casa. Não. Hoje não. Mas eu entendo, tá? Que eu estou sentada numa cadeira de privilégios, né? De ter um marido que trabalha também, de ter uma casa que a gente mora onde não é um local de risco, sabe? De não viver em uma situação de vulnerabilidade doméstica. Eu entendo... Tô falando isso porque a gente não sabe quem é a audiência. E se você está consumindo esse conteúdo, provavelmente é porque você está buscando um caminho, né? Então, entenda que hoje eu, nessa situação que eu estou, falaria não. Porque eu tenho ali todo um aparato em volta. Uma rede de apoio. Uma rede de apoio que às vezes não é um apoio. Mas é um colchão ali de segurança. Entendeu? Uhum. Mas eu hoje acho que o remoto ele tem muito mais oportunidade do que eu indo para um presencial. Porque no remoto, até se você pesquisar em TikTok, tem muita vaga internacional. Entendeu? Às vezes é a gente que está olhando para a bolha errada. Uma coisa que você fala, assim, que me chama muita atenção, Clau, é que, cara, é o se olhar com carinho. Você tá entendendo? É se olhar, respeitar os seus limites e se olhar com carinho. O que é isso? Cara, Roberta, assim, gosto muito de você. E você falou não pra mim. Roberta, eu gosto de você, mas vendas não é comigo. Mas, ao mesmo tempo, cara, isso não me fez te admirar menos. Me fez te admirar mais. Porque, cara, é tão difícil uma mulher dizer não, Clau. Se respeitar os seus limites, assim. Cara, eu acho que é uma reflexão que eu traria pra comunidade. Você já se olhou com carinho hoje e parou pra pensar assim... Olha, eu sou ótima em comunicação. Eu acho que se uma empresa me contratar hoje para receber... Porque, assim, cara, eu falo assim para todo empresário que chega para conversar comigo e fala assim, Roberta, eu já investi em marketing, eu já investi nisso, e não funciona. Isso não funciona, que eles falam direto, né? Eu falo, sério, não funciona? Deixa eu te fazer uma pergunta. Compartilha comigo o seu atendimento. Eles compartilham. Aí chega, às vezes, um lead do tráfego ou de alguma campanha, de alguma ação que ele está fazendo na empresa, e aí o cliente pergunta, olha, eu tenho interesse, e faz uma pergunta. Exemplo, você tem, vamos falar de autoescola, por exemplo, quanto que é para tirar a habilitação A e B? A pessoa responde o valor, sem um bom dia, uma boa tarde, sem se apresentar. Aí a pessoa sabe o valor... A pessoa não entende o contexto, é o seu momento de compra, como é que fica bom para você? Você teria uma entrada? Não. No boleto ficaria legal? Assim, entender o momento, acolher aquela pessoa que está chegando, que talvez pode ser um sonho dela tirar uma habilitação, porque era o meu.
Teve uma época, nem sempre, gente, eu fui privilegiada não, tá? Fui mãe solo por muito tempo. E para mim, a habilitação, por exemplo, Cal, era algo distante da minha realidade. Tirar 2, 3 mil reais para tirar uma habilitação, eu não tinha carro. Como é que você vai treinar? Eu falava assim, não. Eu não tenho como tirar um carro, comprar um carro. Para que eu vou tirar a habilitação? Então, assim, eu estou trazendo um exemplo, por exemplo, de autoescola, do atendimento, mas não só de autoescola. Às vezes você vai no mercado, por exemplo, o mercado que eu gosto muito de comprar, eu adoro passar por uma caixa que tem no mercado. Juro por Deus. Porque ela olha para mim... Fidelidade da caixa. Fidelidade da caixa. Porque eu gosto de comprar no horário. Mas, assim, é um atendimento tão agradável, Clau. Outro dia eu falei pra ela, eu falei assim, ai, você não quer sair do mercado, não? Trabalhar comigo? Te acho tão simpática. Você vai dar super bem no remoto. Mas por quê, Clau? Porque, cara, o atendimento... O atendente, que você começou como atendente e depois você evolui para administrativo e assim vai surgindo ali o seu autoconhecimento, as oportunidades. Mas, assim, o empresário, ele precisa entender que aquela pessoa que vai estar à frente do negócio dele, que vai receber os clientes dele, precisa estar preparados. Entendeu? E, assim, e é uma pirâmide, né, o Clau? Porque, assim... Cara, se ele não está conseguindo novos clientes, ele não vai manter a empresa dele. Mas se ele não tiver uma boa organização financeira também, a empresa dele não vai durar por muito tempo. Se ele não retém. Se ele não entende sobre o fluxo dele. Exatamente. Se não tem um processo estruturado. Ele vai perder dinheiro. Então, assim, tudo é um contexto. E ter esses profissionais, a maneira de atuar com autonomia, que é de maneira autônoma, eu chamo de eu presa, né? Que você acaba virando uma eu presa. Ela te dá essa autoconfiança e, ao mesmo tempo, essa cobrança, quando você tem essa maturidade de, cara, eu preciso buscar conhecimento. Eu preciso entender sobre o processo. Então, assim, não é minha área administrativa. Mas, assim, eu preciso saber como isso funciona e, se puder, né, naquele momento, delegar isso a alguém. Eu não sou boa na parte de vendas, então é o momento, talvez, de eu delegar isso para alguém. Mas qualquer pessoa, alguém falando problema, ou alguém não respondendo os clientes, não. Precisa de alguém preparado, alguém que entenda sobre o processo, alguém que entenda como acolher aquele cliente em potencial, ou alguém que vai olhar aquela confusão administrativa e vai falar, não, peraí, eu tenho que começar por ali tá caótico, vou começar organizando por ali, e assim vai fazendo toda a estruturação. Então, hoje, o Brasil, ele tem milhares... não lembro o número exato, de empreendedores, de pequenos e médios empreendedores. E muitos deles precisam desses profissionais. E hoje, eu estou trazendo aqui para vocês a Clau, para mostrar que não só do atendimento, não só da parte de vendas, você de casa consegue atuar de maneira remota. Você pode atuar também na parte administrativa, como a Clau relatou para a gente nesse episódio. Obrigada, Clau. Eu que agradeço o convite e a confiança, Roberta. Juntas, obrigada. somos mais fortes. É isso aí. Sempre.